O homem é aquilo que ele traz dentro de si. E o que ele traz dentro de si pode ser maior do que sua própria vontade de viver. Ele não é apenas o produto do acaso, apenas uma reação a uma ação, seja esta ação feita com amor ou não. Mais importante do que a fecundação, mais importante do que os gametas que se interligam e por isso emancipam, esta maravilhosa evidência da completude magnífica de sua existência. O homem é fruto de um desejo gerado pelo autor da vida, e esse desejo de viver é o que o torna o que ele o é, sobrepujando as adversidades, consolidando a sua magnificência. Ele jamais pode se menosprezar ou se autodesvalorizar, já que nele habita o dom da vida, e a vida é feita para se viver. Também não adianta ele se vangloriar, se colocar como centro da questão, já que essa mesma vida é tão efêmera, tão frágil, tão vulnerável. Por mais simplório que o seja, ainda que intelectual, sendo forte ou fraco, rico ou pobre, um plebeu ou nobre, o homem sempre será apenas homem, seja aqui ou em qualquer outro lugar. A sua dignidade, sim, esta deveria ou deve ser incólume. Ele jamais deveria vulgarizá-la, fazendo jus à sua essência, que foi feita para harmonizar a sua própria convivência. Ele deve ter toda a ciência da importância que ele tem para a continuação da sua espécie, para o equilíbrio de todas as coisas, pois assim foi criado por Deus para destoar-se das outras criaturas. Ainda que existam criaturas e ainda que existem certas teorias que são, até mesmo ao meu ver, estapafúrdia. Entre elas, uma que faz menção do macaco, então somente porque ele se assemelha à anatomia de um ser humano. Porém, Deus deu ao homem o direito de cognição, que o torna homo sapiens, homo sapiens, não como uma hipotética teoria da evolução, mas como ser idôneo, cônscio, o que sempre diferiu de outras criaturas. Por isso eu sempre bendigo ao nome desse Deus maravilhoso e reconheço na grandeza desse mesmo Deus o fundamento de todas as coisas. Eu gostaria de meditar num texto que para mim é um poema deixado por Paulo. Está no livro de Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33, em que testifica-se o seguinte: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? O que lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Isso sintetiza o que é a grandeza de Deus, a importância daquele que acredita nesse Deus maravilhoso. Não é evolução humana, não numa teoria, como eu disse no poema estapafúrdia. E muitos chegam a dizer que o homem tudo começou quando o homem veio de uma ameba ou coisa parecida, e o mundo começou através do Big Bang, uma explosão cósmica, sei lá. Mas eu não quero ficar aqui diversando, divagando nas minhas ilações, mas simplesmente abordar sobre Criador e criatura. Somos vasos criados por um Deus que nos molda segundo o seu querer, segundo a tua vontade, segundo o seu propósito. Por isso me impacta tanto essa frase de Paulo, quando ele diz: ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Como compreender algo tão profundo e inefável?
E sem Deus o que somos? Apenas uma coisa que fala dentro de outra que anda. Enfim, a grande realidade é que quando nós colocamos os nossos propósitos baseados no que está aqui, nesse livro, rústico, para muitos ambíguo, ultrapassado, mas quando nós baseamos a vida neste paradigma amor, para mim o único paradigma que dele derivam-se todas as partículas de luz, porque Deus é o Pai de todas as dádivas boas, e todas as dádivas boas eu chamo de partículas de luz, porque Deus, como está escrito, me parece que é em Tiago, que toda boa dádiva vem de Deus, vem do Pai das luzes, em que não há variação de sombras. Então, para mim, por isso é que eu faço essa analogia, chamando de boas dádivas de partículas de luz, já que todas boas dádivas vêm de Deus, o Pai das luzes. Não vem de uma luz resplandecente, de uma explosão cósmica do Big Bang ou coisa semelhante. E nem o homem de um micróbio foi se evoluindo até se transformar no que somos, nessa tão famigerada teoria da evolução. Eu sou um homem que acredita no criacionismo, como nós encontramos no livro de Gênesis, quando Deus disse, haja luz, então a luz resplandeceu. Talvez em outra analogia, um pouco sinfrina, quando Deus disse, haja luz, aí sim houve uma grande explosão por causa da voz de Deus. E essa explosão, os incrédulos, os cientistas, ou seja lá quem for, denominou de Big Bang. Nessa analogia mais estapafúrdia, ainda irônica, eu diria que Deus disse, haja o Big Bang. E então Deus começou a criar todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Até que do pó da terra ele criou uma forma humana. E aí é que entra digamos assim, o grande paradigma, o grande paralelo, que diferencia todas as questões, seja na filosofia, ou seja na teoria, ou seja onde for. Foi quando Deus criou essa criatura especificamente. Poderia ser assim, tal como um macaco, ou como qualquer outra criatura da época, já que Deus criou vários tipos de criatura. Mas Deus pegou especificamente essa criatura que ele criou, encantado com essa criatura, soprou nas narinas desta criatura o seu próprio hálito. E de dentro do seu hálito saiu o Espírito de Deus que gera vida, e gerou vida neste homem. E deste homem, para aqueles que têm isso como apenas uma mitologia, ele tirou de dentro desse homem, de uma das suas costelas, a primeira mulher. E de casal em casal, a vida aí sim foi se evoluindo. Ou seja, nós não passamos da vontade de Deus, daquilo que está escrito por Paulo. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem lhe deu primeiro a ele para que depois fosse restituído? Como está escrito, de que por ele, para ficar mais dentro deste contexto, eu vou terminar com esta reflexão poética de Paulo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos! Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aquele que não glorifica a Deus e que não faz com que seu espírito, aquilo que foi inserido dentro do primeiro homem, reconheça a grandeza desse Deus, será apenas uma criatura como um macaco.